Oi, amigas, voltei. O microfone ainda porque eu tô no meu pai. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre a idealização das pessoas. Por que que a gente idealiza tanto as pessoas com quem a gente tá saindo e conversando? Bom, pra quem não sabe, pelo título do podcast, eu tenho transtorno de personalidade borderline. E isso faz com que eu sinta mais as coisas do que outras pessoas que não têm sentem. Por exemplo, quando eu tô me envolvendo com alguém, eu fico mais envolvida mais rápido, eu fico mais intensa. Isso era uma coisa que eu escutava muito nos meus relacionamentos, né? Mas, tipo, nos meus casos... Não, casos ficou uma palavra estranha. Vamos falar relacionamentos que eu tive, eu escutava muito que eu era muito intensa e tudo. Isso foram coisas que eu escutei bastante ao longo, até meus 22 anos. E acabou que eu fui diagnosticada com isso e eu passei a entender o porquê que eu sou tão intensa. Quimicamente falando, o cérebro de uma pessoa que tem borderline é muito diferente de uma pessoa que não tem. É diferente, a gente sente mais as coisas, se eu não me engano é lóbulo frontal, que é o que sente as emoções, não sei, posso estar falando besteira, tá? Mas é bem diferente, eu vi vários estudos sobre vários scanners de cérebros e de quando a pessoa sente emoção e tal. Peraí que meu óculos tá bem sujo. Acaba que eu sinto mais as emoções, tipo, isso é comprovado cientificamente falando, assim, eu sinto mais as coisas. Assim como outras pessoas devem sentir por N motivos. Mas, o que eu queria falar é que uma coisa que me pega muito é quando eu tô saindo com alguém e eu começo a idealizar a pessoa. Começo a ver só a parte boa, eu começo a ignorar as partes ruins. E eu fico, não, porque daí vai acontecer tal coisa e a gente vai ficar juntos e que não sei o quê. Eu começo a criar toda uma fantasia na minha cabeça e eu esqueço da realidade. E a realidade é a pessoa não me responde, a pessoa desaparece, a pessoa não tem consideração pelos meus sentimentos, a pessoa me deixa confusa. Então, quero falar do que eu faço, o que eu faço pra não idealizar a pessoa com quem eu tô saindo. Como não idealizar? Eu faço o método de realidade. O que significa realidade? Significa checar fatos e ações. O primeiro é ações, o que a pessoa faz. Por exemplo, a pessoa... Não é o que a pessoa não faz, é o que a pessoa faz. Não pode usar a palavra não. Por exemplo, ela me trata mal. Ela me deu um bolo, entendeu? E os fatos são as coisas que são reais, que é o que tá acontecendo. Por exemplo, ele não te responde. Isso é um fato. É um fato porque ele não está te respondendo. É um fato que tu não tem outra resposta pra isso. Porque ele não tá, entendeu? É um fato porque não tem como tu questionar um fato. Não tem como tu questionar algo que é verídico, que é a realidade, de fato mesmo. Não sei se eu consegui explicar direito, mas é isso que eu fico mais centrada. Eu penso em, por exemplo, o que... Nossa, esse barulho do meu vizinho tá incrível, né? Ele tá que tá hoje. Vou até ver o que ele tá fazendo. Ele tá limpando um negócio com rodo. Não entendi o conceito, amigo, mas tudo bem. Claramente eu tenho um pouquinho de TDAH. Como diz a minha amiga Maria, todo mundo tem alguma coisinha, um pouquinho de alguma coisinha. Nem todo mundo é 100%, algumas pessoas são 80%. Mas eu não tô conseguindo me concentrar com esse porcaria de vizinho fazendo com esse rodo. O que ele quer, esse rodo? Tô tentando gravar um podcast aqui, amigo. Pros meus 20 seguidores. Tá, vai ter que ser com esse barulho mesmo.
Mas enfim, como eu estava falando, acaba que eu idealizo muito, eu não foco nos fatos, eu não foco no fato de que ele não está me mandando mensagem, que ele não está perguntando como eu estou, eu não foco nas ações dele me ignorar, dele me tratar mal. Eu começo a idealizar e pensar, não, mas é porque aconteceu tal coisa com ele quando ele tava na infância e daí aconteceu isso, daí ele agiu assim, é porque o último relacionamento dele foi ruim, então ele tem bloqueio emocional, então eu entendo ele, porque eu também tenho, daí eu começo a ser, sabe? Eu li isso na internet, que pessoas com borderline são muito empatas, que se fala. O problema de gravar com o celular é que eu não posso pesquisar, né? Tem que comprar uma câmera. Mas as pessoas com borderline sentem muita empatia pelas pessoas. Então a gente se coloca muito no lugar das outras, porque nós gostaríamos que... Acho que qualquer pessoa é assim, pra ser bem sincera. Não é uma coisa só que de borderline é. Mas é uma coisa que realmente eu vi que nós somos sentimos muita empatia, muito forte por uma pessoa. A gente se coloca muito no lugar. Eu lembro que eu tava saindo com um guri e ele falou assim que o último relacionamento dele foi horrível e tal. E eu comecei a, tipo, ficar com muita pena dele, porque ele começou a listar as coisas que a ex fazia. E ele não tinha superado também. Que ele tá falando um pouco demais, mas tudo bem, essa história é pra outra hora. E eu lembro que eu senti, tipo, muita pena, assim, comecei a, tipo, quase chorar, assim, porque eu fiquei, meu Deus, como é que uma pessoa pode tratar outra pessoa tão ruim? Depois eu entendi o porquê. Mas não que justifique, ninguém tem justificativa pra tratar alguém tão mal assim. Mas eu sentia muita empatia. E isso acabava que me cegava de algumas coisas. De, por exemplo, o guri era grosso. Ele era uma pessoa grossa. Isso era um fato. Não tinha o que fazer. Ele era é dele. E cabia eu ou não aguentar isso ou não. E eu não aguentava porque eu achava meio desrespeitoso. Eu achava a pessoa meio desrespeitosa. E então, porque faltava com respeito em algumas situações. Não, tipo, absurdas, mas era aquelas faltas de respeito que a gente fica, tipo, ai, será que é brincadeirinha? Os guris, eles adoram faltar com respeito com as mulheres e falar que é brincadeira, ou que a gente não entendeu a brincadeira. Tipo, eu lembro que eu saía com um cara e ele adorava ficar falando, ai, porque tuas amigas, tipo, dando em cima das minhas amigas. Só eu e ele falando das minhas amigas. Tipo, oi? Como assim? Ele falava, ai, é brincadeira, tu não entende as minhas brincadeiras, porque eu tô brincando que não sei o que. Homem adora usar brincadeira como desculpa pra faltar com respeito com as mulheres. Eles adoram e falam, ai, só o homem entende esse tipo de brincadeira. Sim, porque vocês são um bando de desrespeitosos, porque não existe isso. Mas enfim. Então acaba que eu senti muita empatia e ignorava essas coisas e começava a idealizar a pessoa, não focando nos fatos e na realidade, nas ações da pessoa. Então, outra coisa que eu faço é, além de checar fatos e ações da pessoa, é escrever no bloco de notas o porquê que eu gosto da pessoa. 99% das vezes eu não tenho que escrever. Não tô nem zoando. Às vezes a gente não tem que escrever mesmo. Por exemplo, eu escrevo tipo, ai, porque a pessoa é muito legal. Eu não especifico, sabe? Ai, porque a pessoa foi muito legal tal dia. É esporadicamente o negócio? Ele é legal um dia sim, 20 dias não? Tipo, porra. Eu me falo pra parar de falar palavrão, mas não consigo. Não tem como não falar palavrão nisso. Mas assim, então acaba que quando tu anota o porquê tu gosta dele, tu começa a notar o que é nele que eu gosto. Será que é uma coisa que ele faz só de vez em quando? Será que é uma coisa que não compensa as coisas ruins que ele faz pra mim? Sabe? Tu começa a pensar nisso e começa a pensar, e se eu não tiver nada pra escrever? Então, opa, quer dizer que eu não gosto tanto dele assim. Só tô idealizando ele. Tô idealizando a gente estar junto e de eu querer um relacionamento. Não quer dizer que eu gosto dele tanto assim. Entendeu? Isso te traz pra realidade. O objetivo disso é te trazer pra realidade. E parar de focar na fantasia. Que nós mulheres, a gente foca muito na fantasia, Fica, ai, porque a gente vai ficar junto, porque ele vai fazer tal coisa, dele quer dizer que ele gosta de mim.
ele não faz tal coisa, e tu fala, não, mas tudo bem, porque é a ex dele, ou a infância dele, tadanã, e começa a ter empatia numa situação em que tu não tem que ter empatia. Tu pode até entender a situação, mas tu tem que se proteger e sair desse ambiente que tá te fazendo mal e parar de ter empatia com pessoas que claramente não merecem ter empatia. Isso foi uma autocrítica pra mim. Porque eu tenho muita empatia com gente que não tem que ter. Mas enfim. Então, é isso que eu faço. Eu escrevo no bloco de notas. E sério, gente, 99% das vezes eu não tenho que escrever. Eu não tenho que escrever. Ou eu escrevo, tipo, uma qualidade da pessoa que eu fico... é uma pessoa engraçada, me faz rir. Esses dias uma amiga minha falou pra mim, ah, tu acha fulano engraçado? E eu, acho. Me fez rir. Daí ela, Isa, foi tu que contou a piada. Daí eu, opa. Entendeu? Às vezes a qualidade que tu tá botando na pessoa é tu que faz. Tu que te faz rir nas situações. Tu que é engraçada. Eu vi isso no TikTok. De, por exemplo, ai, será que o date foi legal ou tu que é legal? E eu parei pra pensar e fiquei... Gente... E eu comecei a analisar algumas coisas, assim. E pensar, talvez, realmente, eu seja uma pessoa legal. Eu acho que a outra pessoa é legal porque o date está sendo legal por causa minha. E também a pessoa pode ser legal, não sei. Mas, às vezes, acho que 70% das vezes não é isso, sabe? Mas, enfim. E daí eu botava uma qualidade na pessoa e eu ia perceber que eu ria porque eu sou palhaça mesmo. Porque eu sou engraçadinha. Não me acho a pessoa mais engraçada do mundo, mas eu sou engraçadinha, sabe? Sou meio palhaça quando eu tô confortável com as pessoas, principalmente com meus amigos e com a minha família. Eu sou mais engraçada, eu sou mais descontraída, assim. E daí eu achava e espelhava isso na pessoa. Achava que a pessoa que era isso, a pessoa que me deixava engraçada, a pessoa que me deixava legal. O que não era verdade, isso era uma qualidade minha e como eu era. Então, focar nisso e escrever nessa lista, tipo, faz um bloco de notas do celular e depois apaga, sei lá. Ou bota a senha depois pra ninguém ver. Tu começa a entender e tu lendo isso, tu começa a entender o que tu gosta nas pessoas, o que tu não gosta nas pessoas, o que tu não pode abrir mão no relacionamento, o que tu pode abrir mão no relacionamento e o que a pessoa é. A pessoa é um fato. Tu tem que achar esse fato, o que a pessoa é. Não o que tu quer que a pessoa seja. E não o que a pessoa já foi. É o que a pessoa é. Quando tu foca no que a pessoa é, tu para de idealizar ela e idealizar a atitude delas e aceitar atitudes esporádicas dela. E começa a entender, ah, ela não me trata bem, ela não faz questão de eu estar na vida dela, ela não é nem correr atrás de mim, mas ela não faz questão de participar da minha vida, ela não quer saber. Daí tu começa a entender e fica, acho que eu tô idealizando essa pessoa. Não acho que eu gosto dela tanto assim. Acho que eu gosto mais do fato de que alguém legal possa gostar de mim do que essa específica pessoa goste de mim. E na verdade ela nem é tão legal assim. Entenderam? Eu acho que faz sentido. Mas enfim, esse foi um episódio mais curtinho. Eu nem sabia se ia fazer ou não. Eu me maquiei, tipo, muito rapidamente, usei uns corretivos velho. A gente tem aquelas maquiagens que a gente usa quase nunca, sabe? Que é porque... Não que seja ruim, mas que não deu certo. Tipo, o corretivo não é nem da minha cor, mas enfim. Eu fiz esse podcast pra falar um pouco sobre a minha saúde mental e minha jornada. E vem sendo uma coisa bem positiva. Eu venho recebendo mensagens de pessoas que eu conheço, que são conhecidas, que passam por coisas parecidas ou não passam por coisas parecidas, mas entendem isso e me compreendem. E isso vem sendo positivo pra mim, então eu vou continuar fazendo e falando sobre isso. Mas não vou fazer sempre, porque eu tava de prova e eu trabalho, né? Tenho mil coisas pra fazer. Eu inventei agora um blog. Eu tenho um blog agora, amigas. Sim, eu tenho um blog chamado Muse. É MUSIE.blog. É só tu pesquisar www.muse.blog, que daí tu vai direto. E lá eu escrevo bastante sobre coisas, sobre o que eu penso. Escrevi sobre lavabos, que eu não curto muito, não. Eu acho que é um copy-paste global. Global. O que eu falei? Eu não falei certo, mas é global. Acho copy-paste global.
Tipo, marketing de influência, 100%. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar hoje. Parem de idealizar, foquem nos fatos, nas ações. E escreva no blog de notas do porquê tu gosta da pessoa. E vê se tu não tá gostando da pessoa porque tu é legal. Tu é a que tem as qualidades aqui. E se tu tem alguma coisa pra escrever, porque 99% dos casos, às vezes, tu nem tem o que escrever. E é isso. Um beijo. Tchau.